E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula vamos estudar as colisões. Então, antes de mais nada, o que vem a ser as colisões? Então, as colisões, ou também os choques mecânicos, eles podem ser verificados em várias situações. Dentre elas, quando a gente se diverte, por exemplo, jogando sinuca, bolinha de gude, boliche, como está aí na figura, e tudo mais. Bom, então antes de estudar as colisões, vamos ver como é que fica a quantidade de movimento e a energia mecânica nas colisões. Então, olha só. Então, em qualquer tipo de colisão, guarde isso daí. Em qualquer tipo de colisão, devemos sempre aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento. Então, olha aí. Em qualquer tipo de colisão mecânica, a quantidade de movimento total do sistema mantém-se constante. A quantidade de movimento imediatamente após a interação é igual à quantidade de movimento imediatamente antes. Então, minha quantidade de movimento final é igual à minha quantidade de movimento inicial. Agora a gente vai ver o conceito de colisões diretas ou oblíquas. Então, o que vem a ser uma colisão direta ou uma colisão oblíqua? Então, olha aí, nas colisões diretas, a direção de movimento dos corpos não muda depois do choque. Então, os corpos permanecem alinhados, mas o sentido do seu movimento pode ser alterado. Esse tipo de colisão também é chamado de unidimensional e central. Então, geralmente, eles estão se movendo numa linha reta antes da colisão e após a colisão, eles continuam se movendo também em linha reta, sendo que pode acontecer da direção do movimento ser alterada. Já uma colisão oblíqua, os corpos vão se mover em direções diferentes depois do choque. Agora sim, vamos ver os tipos de colisões. Um tipo de colisão é a colisão elástica. Então, o que vem a ser a colisão elástica? Então, olha aí. Nessa colisão, a energia cinética do sistema permanece a mesma depois do choque. Os corpos não sofrem deformações permanentes, apenas deformações elásticas e não há produção de calor durante a colisão. Então, ou seja, numa colisão elástica, a energia cinética antes é igual à energia cinética depois. Então, guarda aí. Numa colisão elástica, há a conservação da energia cinética, certo? A energia cinética do sistema permanece a mesma depois do choque. Energia cinética antes é igual à energia cinética depois. Ao abandonar uma bola de certa altura em relação ao chão, ela irá se chocar e retornar à mesma altura. Nessa situação idealizada, o choque da bola com o chão é perfeitamente elástico. Então, esse exemplo aí está nos dizendo que, se a gente soltar uma bola de uma certa altura, ela vai, quica no chão e depois retorna na mesma altura. Mas o que acontece? A gente sabe que na realidade, no nosso dia a dia, isso não acontece. Por quê? Quando a bola colide com o chão, a gente ouve um barulho. Então, a parte da energia cinética que ela tinha foi convertida em energia sonora. Então, se houvesse a conservação da energia cinética, então esse daí seria um choque perfeitamente elástico. A gente teria a conservação da energia cinética e ela retornaria à mesma altura. Então, olha aí nesse desenho aí. Então, ela quicou no chão e sobe. Então, nessa situação hipotética, a gente tem uma colisão perfeitamente elástica. Um outro exemplo aí, quando dois pêndulos de mesma altura são liberados, de mesma massa, perdão, são liberados de uma mesma altura e um se movendo em direção ao outro, se a gente desprezar os atritos. Então, após se chocarem, eles devem retornar à mesma altura em que foram soltos, pois a colisão será elástica. Novamente, a situação é idealizada. Então, olha lá, você pegou os dois pêndulos, eles se chocaram, então eles voltam aí com a mesma altura. Agora, o que vem a ser uma colisão inelástica? A elástica a gente já viu, é aquela em que há conservação da energia cinética. Já na colisão inelástica, a energia cinética do sistema não se conserva depois do choque. Então, os corpos sofrerão deformações permanentes e sua energia inicial será transformada em outras formas de energia, que não a energia mecânica, potencial gravitacional, elástica ou cinética, bem como a produção de calor durante a colisão e o som da colisão. Então, o que acontece? A energia ela é transformada em outros tipos de energia que não a energia cinética. Então, a energia cinética não se conserva aí depois do choque. Alguns exemplos aí.
Em uma colisão entre dois automóveis, por exemplo, os carros sofrem deformações permanentes. No instante da batida, ouvimos o som. E, além disso, as partes do carro afetadas se aquecem, transmitindo esse calor para todo o carro e para o ambiente. Então, ou seja, o carro amassa e não consegue desamassar. Ele não é uma mola, por exemplo. Se fosse uma molinha, a mola retornaria. Mas, nesse caso, não há conservação da energia cinética, né? A energia cinética se transformou em outros tipos de energia. Por isso, aí não tem a conservação da energia cinética. Isso é uma colisão inelástica. Agora, existe um caso especial de colisão inelástica quando a energia cinética é reduzida ao máximo e os carros envolvidos no choque passam a se moverem juntos depois da batida com a mesma velocidade. Então, nesse caso, chamamos de colisão completamente inelástica. Então, olha aí nesse exemplo. Antes da colisão, nós tínhamos o carro A se movendo para a direita e o B para a esquerda. Depois da colisão, os dois carros estão se movendo para a esquerda. Então, esse caso aí é uma colisão perfeitamente inelástica. Então, olha aí. Então, após um choque completamente inelástico, os corpos se movem juntos com a mesma velocidade. Então, em resumo, o que nós podemos dizer? Em todos os casos de colisões e explosões, a quantidade de movimento do sistema permanecerá constante, pois são interações de curtíssima duração e o impulso aplicado será muito pequeno e pode até ser desprezado. Então, guarda aí. Seja colisão elástica ou inelástica, a quantidade de movimento do sistema sempre permanecerá constante. Agora, se a minha colisão for elástica, vai haver conservação da energia cinética. E se ela for inelástica, não vai haver a conservação da energia cinética. Beleza? Então, vamos resolver alguns exemplos numéricos, né? Exemplo 1. Um pêndulo de Newton possui 5 bolinhas de massas iguais a 30 gramas cada uma, inicialmente em repouso. Uma pessoa puxa uma única bolinha paralelamente à linha do pêndulo e a solta. Ao tocar a próxima, a primeira bolinha estava com velocidade de meio metro por segundo. Após o choque, apenas a última bolinha do brinquedo entra em movimento, enquanto as outras permanecem em repouso. Qual deverá ser a velocidade com que a última bolinha será impulsionada? Despreze aqui os possíveis atritos. Então, a gente tem aí o pêndulo de Newton. Você vai, puxa a primeira bolinha, solta. Qual vai ser a velocidade lá da última bolinha? Então, olha aí. Então, pelo princípio da conservação da quantidade de movimento, nós temos que a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai separar as massas antes e depois da colisão. Uma delas se chocou com as outras 4 e apenas a última se moveu. Então, antes eu só tinha a primeira, M1V1. E depois eu vou ter a segunda, a terceira, a quarta e a quinta que vai se mover. Então, minha quantidade de movimento antes é a massa 1 vezes a velocidade 1, que vai ser igual. Quando eu solto, ela vai atingir a segunda, a terceira, a quarta e finalmente a quinta. Então, eu vou ter M2V2, M3V3, M4V4, M5V5. E pela nossa observação, a gente sabe que a velocidade 2 é 0, a velocidade 3 é 0 e a velocidade 4 também é 0. Então, só a primeira que vai se mover, a V1, e a última que a gente quer saber, o V5. Massa de 1, 30 gramas, velocidade de 1, meio metro por segundo. Massa 5, 30 gramas, velocidade da quinta, que eu quero saber. Então, M2V0, M3V0, M4V0 vai dar 0, vai sobrar 30 gramas vezes meio metro por segundo, é igual a 30 gramas vezes velocidade 5. 30 gramas corta com 30 gramas, sobrou então que a minha velocidade 5 também vai ser de meio metro por segundo. Então, a gente vai ter uma colisão aí elástica, porque a energia cinética aí foi conservada. Exemplo 2. Na explosão, uma granada inicialmente em repouso divide-se em 3 pedaços. Considere as massas de cada pedaço iguais, respectivamente a massa 1, massa 3, que é igual a 0,200 kg, massa 2, 0,150 kg. As velocidades que adquirem após a explosão são aproximadamente iguais a velocidade 1 igual a velocidade 2 de 20 metros por segundo. O diagrama abaixo mostra as direções e sentidos das velocidades adquiridas por 2 pedaços após a explosão. Não está abaixo, está aí do lado. Velocidade 1, vertical para cima. Velocidade 2, horizontal para a direita. Certo? E o 3 ele não nos deu. Letra A. Determine a direção e o sentido do movimento adquiridos pelo terceiro pedaço após a explosão da granada. Muito bem, explodiu. Pedaço 1 para cima, pedaço 2 para a direita. Para onde vai o pedaço 3? Então, olha aí. A direção do movimento do terceiro pedaço será a mesma de sua quantidade de movimento. E lembrando aí o quê? Que os vetores da quantidade de movimento possuem a mesma direção e sentido dos vetores de velocidade, Q é igual a mv.
Então, para onde vai o V, vai o Q. Então, para determinarmos, vamos fazer a resultante entre esses vetores. Então, aí, primeira coisa, eu vou fazer determinar a resultante, R, entre os vetores quantidade de movimento Q1 e quantidade de movimento Q2. Então, tem aí o Q1 para cima e o Q2 para a direita. Se eu somar esses dois, eu vou ter esse vetorzinho aí, R, em verde. Agora, para calcular a resultante, é o seguinte, eu não tenho uma resultante na direção e no sentido do vetor R verde, então, para eu continuar com a conservação da quantidade de movimento, eu vou ter que ter um vetor que vai anular esse verde. Então, meu vetor em vermelho vai ser a sentido da velocidade, né, que ele vai ter, que a massa 3, a terceiro pedaço, ele vai ter, anulando aí o vetor R, certo? Então, esses três vetores aí tem que ter uma resultante nula. Por quê? Antigamente, qual era a quantidade de movimento antes da explosão? Era zero. Depois que explode, ela também tem que ser zero. Ou seja, se eu somar todos os vetores quantidade de movimento, a minha resultante deve ser nula, igual a zero. Na letra B, qual é o módulo da velocidade adquirida pelo terceiro pedaço da granada? Então, aí, primeira coisa que eu vou fazer é calcular as quantidades de movimento. Q1, M1V1, 0,200 vezes 20, 4 kg metro segundo. Q2, M2V2, 0,150 vezes 20, vai me dar 3 kg metro por segundo. Eu achei do Q1 e do Q2. Vou fazer o que agora? Eu vou calcular a resultante Q3. Então, Q3 ao quadrado é igual a Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado. Eu posso fechar em um triângulo retângulo. Então, isso vai me dar Q3 ao quadrado, 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. Então, meu Q3 vai ser a raiz de 25, que dá 5. Então, minha quantidade de movimento 3, o módulo vale 5 kg metro por segundo. Mas o que eu sei? Que a quantidade de movimento do pedaço 3 é a massa dele vezes a velocidade, M3V3. O meu Q3, a gente calculou, vale 5 e a massa dele vale 0,2 vezes a velocidade V3. Então, minha velocidade V3 vai ser 5 dividido por 0,2, que dá 25 metros por segundo. Então, o módulo da velocidade adquirida pelo terceiro pedaço da granada vai ser de 25 metros por segundo. Certinho? Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Novamente, peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tem um botãozinho do lado. Deixe o seu joinha, compartilhe com seus coleguinhas de escola e até a próxima videoaula. Pessoal, forte abraço, valeu!